Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com jogos do Brasileiro da Série A, fim de semana com jogos do Brasileiro da Série B. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Vasco e Criciúma. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Fluminense jogando como visitante. Já o Criciúma por sua vez empatou em 1-1 contra o Atlético Mineiro jogando como visitante. Lembrando que na última rodada o Criciúma teve o seu jogo contra o Fortaleza adiado. O Vasco até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 derrotas e 1 vitória. Já o Criciúma nos 2 jogos que disputou até agora no Campeonato Brasileiro teve 2 empates. O Vasco vem para essa partida invicto em seu Januário em 2024. Já o Criciúma vem para essa partida 5 jogos sem saber qual é uma derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Criciúma vem de um bom resultado no seu último jogo no Campeonato Brasileiro. Teve 10 dias de preparação para esse jogo, mas pelo Vasco vir de uma derrota no Clássico, acredito que o Vasco vai vir com uma motivação a mais para vencer esse jogo. Eu vou de 2-1 Vasco. Agora vamos falar de Cuiabá e Atlético Mineiro. O Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Grêmio, jogando como visitante. Já o Atlético Mineiro ganhou de 3-0 do Cruzeiro, jogando como mandante. Os dois times tiveram um jogo nesse meio de semana. O Cuiabá empatou contra o Deportivo Garcilaso pela Copa Sul-Americana. Já o Atlético Mineiro venceu o Peñarol pela Libertadores. O Cuiabá até agora em 2 jogos disputados no Campeonato Brasileiro teve 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro até agora em 3 jogos disputados no Campeonato Brasileiro teve 2 empates e 1 vitória. O Cuiabá vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma vitória na temporada. Vem para essa partida invicto na Arena Pantanal em 2024. Já o Atlético Mineiro vem para essa partida 8 jogos sem saber qual é uma derrota. Vem de 3 jogos sem saber qual é uma derrota como visitante. E tenta manter um tabu nesse jogo. Em 6 jogos contra o Cuiabá, o Atlético Mineiro nunca foi derrotado. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Cuiabá quer deixar uma boa impressão no seu primeiro jogo em casa no campeonato. Mas pelo Atlético vir embalado no comando do Gabriel Milito, eu vou numa vitória do Atlético Mineiro. Eu vou de 1-0 Atlético Mineiro. Agora vamos falar de Bahia e Grêmio. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Vitória, jogando como visitante. Já o Grêmio venceu por 1-0 o Cuiabá em casa, como já mencionado. Os dois times tiveram um meio de semana bastante diferentes. O Grêmio teve vitória contra o Estudiantes na Libertadores. Já o Bahia teve a semana inteira livre para trabalhar. O Bahia até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve uma derrota, 1 vitória e 1 empate. Já o Grêmio em 3 jogos no Campeonato Brasileiro até agora teve 2 vitórias e 1 derrota. O Bahia vem para essa partida 12 jogos sem saber qual é uma derrota em casa. Já o Grêmio vem de 3 vitórias consecutivas na temporada e tenta manter um tabu nesse jogo. Desde 2021 são 6 jogos sem perder para o Bahia. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Grêmio começou a dar uma embalada nesses últimos jogos, mas pelo fator caso eu vou de Bahia, 2-1 Bahia. Agora vamos falar de Flamengo e Botafogo. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Palmeiras, jogando como visitante. Já o Botafogo por sua vez venceu por 5-1 o Juventude jogando em casa. Os dois times tiveram o jogo da Libertadores no meio de semana. O Flamengo perdeu do Bolívar, já o Botafogo venceu o Universitário. O Flamengo até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias e 1 empate. Já o Botafogo até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias e 1 derrota. O Botafogo veio para essa partida vindo de 3 vitórias consecutivas na temporada. Já o Flamengo veio para essa partida invicto no Maracanã em 2024. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Tite ter poupado 7 titulares no meio de semana na Libertadores, o mínimo que o Flamengo deve para o seu torcedor é uma vitória no Clássico. Eu vou de 1-0 Flamengo. Agora vamos falar de Corinthians e Fluminense. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Bragantino, jogando como visitante. Já o Fluminense ganhou de 2-1 do Vasco, jogando como mandante. Os dois times tiveram um jogo no meio de semana. O Corinthians perdeu do Argentino Júnior na Copa Sul-Americana. Já o Fluminense empatou contra o Cerro Porteño pela Libertadores. O Corinthians até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 derrotas e 1 empate. Já o Fluminense até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 1 empate, 1 derrota e 1 vitória. O Corinthians vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma vitória. Vem de 3 derrotas consecutivas na temporada, mas em compensação vem de 3 jogos sem derrota em casa. Já o Fluminense vem para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma vitória como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fluminense em algum momento vai ter que voltar a vencer como visitante. E pega um Corinthians que nos últimos jogos vai de mal a pior. Eu vou numa vitória do Fluminense para esse jogo, eu vou de 2-1 Fluminense. Agora vamos falar de Cruzeiro e Vitória. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-0 do Atlético Mineiro como visitante, como já mencionado.
Já o Vitória empatou em 2-2 contra o Bahia, jogando em casa como já mencionado. Os dois times tiveram um meio de semana bastante diferentes. O Cruzeiro teve empate contra o La Calera pela Copa Sul-Americana. Já o Vitória teve a semana inteira livre para trabalhar. O Cruzeiro até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve uma vitória, um empate e uma derrota. Já o Vitória em 2 jogos disputados até agora no Campeonato Brasileiro teve uma derrota e um empate. Os dois times vêm para essa partida 3 jogos sem saber qual é a vitória. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Os dois times na última rodada vêm de um resultado amargo, jogando um clássico contra o seu maior rival. Mas pelo jogo ser no Mineirão, acredito que a responsabilidade de vencer seja toda pro lado do Cruzeiro. Eu vou de 1-0 Cruzeiro. Agora vamos falar de Fortaleza e Bragantino. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Cruzeiro, jogando em casa. Lembrando que na última rodada o Fortaleza teve o seu jogo contra o Criciúma adiado. Já o Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 o Corinthians, jogando em casa. Os dois times tiveram um jogo da Copa Sul-Americana nesse meio de semana. O Fortaleza venceu o Boca Juniors. Já o Bragantino venceu o Sportivo Luquenho. O Fortaleza até agora em 2 jogos disputados no Campeonato Brasileiro teve uma vitória e um empate. Já o Bragantino em 3 jogos disputados no Campeonato Brasileiro até agora teve 2 vitórias e um empate. O Fortaleza vem para essa partida 8 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada, 25 jogos sem derrota como mandante. Já o Bragantino vem para essa partida 23 vitórias consecutivas na temporada, mas 25 jogos sem vitória como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Bragantino vem fazendo um excelente início de Campeonato Brasileiro, é verdade, mas os jogos como visitante têm sido o ponto fraco desse time do Bragantino. Por essa razão eu vou numa vitória do Fortaleza, eu vou de 2-1 Fortaleza. Agora vamos falar de Internacional e Atlético Goianiense. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Atlético Paranaense jogando fora de casa. Já o Atlético Goianiense perdeu de 3-0 do São Paulo jogando em casa. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Internacional teve vitória contra o Delfim na Copa Sul-Americana. Já o Atlético Goianiense teve a semana inteira livre para trabalhar. O Internacional até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias e uma derrota. Já o Atlético Goianiense até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 3 derrotas. O Internacional veio para essa partida invicto no Beira-Rio em 2024 até agora. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético Goianiense vai querer dar uma resposta após a goleada sofrida para o São Paulo na última rodada jogando em casa. Mas pelo fato mando de campo eu vou numa vitória do Inter, eu vou de 1-0 Inter. Agora vamos falar de Juventude e Atlético Paranaense. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 5-1 do Botafogo, jogando fora de casa como já mencionado. Já o Atlético Paranaense venceu o Internacional por 1-0 jogando em casa como já mencionado. Os dois times tiveram um meio de semana bastante diferentes. O Atlético Paranaense teve vitória contra o Danúbio na Copa Sul-Americana. Já o Juventude teve a semana inteira livre para trabalhar. O Juventude até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve um empate, uma vitória e uma derrota. Já o Atlético Paranaense até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias e uma derrota. O Juventude vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota em casa. Já o Atlético Paranaense tenta manter um tabu nesse jogo. Desde 2006 não perde do Juventude. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. É verdade que o Atlético Paranaense atravessa um excelente momento sob o comando do Cuca, mas pelo jogo sem Caxias do Sul, acho que o Juventude pode surpreender nesse jogo. Eu vou de 2-1 Juventude. Agora vamos falar de São Paulo e Palmeiras. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-0 o Atlético Goianiense fora de casa, como já mencionado. Já o Palmeiras empatou em 0-0 contra o Flamengo jogando em casa, como já mencionado. Os dois times tiveram um jogo da Libertadores no meio de semana. O São Paulo venceu o Barcelona de Guayaquil. Já o Palmeiras venceu o Independente Del Valle. O São Paulo até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 derrotas e uma vitória. Já o Palmeiras, por sua vez, até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve uma vitória, uma derrota e um empate. O São Paulo veio para essa partida tentando quebrar um incômodo jejum nesse jogo. Desde 2023 são 3 jogos sem vencer o Palmeiras. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se esse jogo fosse no Allianz Parque, eu iria numa vitória do Palmeiras, pelo Zubel já está começando a conhecer o elenco do São Paulo agora. Mas pelo jogo ser no Morumbi, acredito num jogo mais acirrado, eu vou de 1-1. Agora vamos falar do brasileiro da Série B, vamos falar de Avaí e Santos. O Avaí na primeira rodada da Série B perdeu de 1-0 do Operário jogando fora de casa. Já o Santos por sua vez venceu por 2-0 o Paysandu jogando em casa. O Avaí tenta sua primeira vitória na Série B. Já o Santos tenta uma vitória para manter o 100% de aproveitamento. O Avaí vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma vitória na temporada, mas em compensação vem de 3 jogos sem saber qual é uma derrota em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Por esse ser o primeiro jogo fora de casa do Santos na Série B, e por toda a dificuldade que é enfrentar o Avaí na ressacada, o Santos vai ter que saber sofrer nesse jogo. E isso é uma coisa que o time do Fábio Carille sabe fazer. Por essa razão eu vou numa vitória do Santos, eu vou de 2-1 pro Santos.
Bom, falamos dos jogos da Série A, falamos do jogo do Santos na Série B, deixem meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!